Olá! O Sistema Nacional de Educação é uma das pautas que aguardam a votação na Câmara. O objetivo do SNE é articular políticas e ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na área educacional. E para conhecer mais detalhes sobre o tema, eu converso com a autora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso Regina. convite. Bom, eu queria, antes da gente falar do SNE, que a senhora fizesse um pequeno balanço sobre as propostas que foram aprovadas na área educacional, já que agora a senhora vai para o Senado. Queria que a senhora fizesse essa avaliação. Olha, acho que a proposta mais estruturante que nós aprovamos nessa legislatura foi o Fundeb, né, que é a estrutura de financiamento da educação básica, que nós conseguimos levar para a Constituição, garantindo mais do que o dobro do financiamento da União. Sim. Durante todo o Fundef e Fundeb, a União nunca passou de 10%. E nós até 2026 vamos chegar a 23%, com várias situações diferenciadas. Financiamento maior para a educação infantil, a avaliação da educação, que começa agora, né, o VAR, que é um recurso para as redes que que mais crescerem em relação a si próprias, não é um ranking, não é uma disputa. Tem também, do ponto de vista de organização, principalmente para o processo de inclusão, né, da pessoa com deficiência, atendimento, formação de professores, intérpretes, bilíngues, a própria organização do ensino fundamental e ensino médio, com uma priorização para o ensino integral. Então, a educação teve muitos avanços, tanto no aspecto do financiamento, quanto na própria organização. Nós conseguimos garantir recursos para a informatização das escolas, né, para a lei de educação digital. Eu e a deputada Ângela Minha, nós fizemos parte de um grupo de altos estudos para a construção de um plano nacional, mas nós também aprovamos aqui um recurso específico que acabou pelas idas e vindas, ele acabou chegando depois, quando as escolas já estavam retomando. Mas, junto com essa ação, a gente conseguiu incluir no 5G uma parte significativa de recursos para a educação, para a escola, porque as escolas estavam de fora. Então, a gente também conseguiu incluir. E a nossa expectativa é que as escolas sejam adequadas, né, e possam receber equipamentos. Agora, deputada, a senhora participou ativamente da elaboração do Plano Nacional de Educação, PNE, que já previa a criação desse Sistema Nacional de Educação, que seria um SUS da educação, digamos assim. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação também, porque ainda não foi implementado, não foi votado, já passou pelo Senado, está aqui na Câmara. Qual a dificuldade de se aprovar essa proposta? Olha, o Sistema Nacional, para que todos que nos acompanham tenham noção da importância desse sistema, o Brasil tem municípios, os estados e a própria União que atuam diretamente na educação, além de toda a rede privada. O Sistema Nacional de Educação, ele é o ponto estruturante da educação brasileira. Não só a educação pública, mas principalmente a educação pública. É porque nele, já previsto no sistema, dentro do Plano Nacional, o sistema organiza a educação. Ele deixa claro quais são as atribuições de estados, municípios, como eles podem se apoiar no chamado regime de colaboração de verdade, saindo do papel, como é que nós podemos ter gestão diferenciada para a formação de professores, para uso de recurso, compartilhar prédios escolares, professores, que às vezes os estados têm professores sobrando em determinada região e o município poderia absorver. Então, dentro da proposta do plano do Sistema Nacional, a gente cria instâncias de deliberação, desde a escola até no âmbito da União, para ouvir pais, alunos, professores, deliberar, criar ações integradas, direcionar financiamento. Então, ele é a matéria mais importante para ser aprovada. Agora, eu queria que a senhora fizesse também uma diferenciação, porque a gente já tem um sistema educacional que o MEC trabalha com as orientações para estados, municípios e trabalha também até as universidades.
Qual a necessidade dessa diferenciação, ou seja, ser um projeto de lei, passar a ser lei esse Sistema Nacional? É uma lei complementar. Nós temos os sistemas municipais, temos o sistema estadual e temos o sistema federal. O sistema nacional, ele não existe, né? Então, por exemplo, os municípios e os estados podem, eu dou um exemplo do meu estado. Meu estado pode resolver, a rede estadual, trabalhar com ciclo e o município não, com seriação. Cada um tem a sua autonomia. Agora, como é que eles conversam? Como é que a gente pode integrar para garantir objetivos comuns para os alunos? O Sistema Nacional, ele dá uma estrutura orgânica. Assim como no âmbito da saúde, que você deu um exemplo, nós temos o município oferecendo atenção básica, com seu posto de saúde, com as UBSs, os estados com a atenção especializada. Como é que eles conversam entre si? Conversam no sentido de funcionar para atender a população. O Sistema Nacional, ele dá conta desse conjunto, ele supera a ideia do sistema municipal trabalhando com a sua rede municipal, com as suas escolas, o Estado trabalhando com a sua escola estadual e a própria União cuidando da sua rede, né? Os institutos federais, a universidade, normas gerais. Como é que nós vamos ter instâncias de deliberação, de pactuação, de definição de responsabilidade e inclusive de ações comuns? Agora, dentro da lei do Fundeb, nós, dentro da emenda constitucional, nós incluímos a obrigatoriedade de, neste ano, aprovar novas leis de distribuição do ICMS. E parte desse recurso nós carimbamos para a educação. Qual é a ideia? É que a modelo do Ceará, do Espírito Santo, Pernambuco, a gente possa pegar parte desse dinheiro para ajudar as redes a melhorarem. Porque às vezes você tem uma escola vizinha da outra. As crianças de uma escola aprendem, a da outra não aprende. O mesmo público, o mesmo bairro, as mesmas condições. Por quê? O que tem de diferente? Como é que uma escola pode apoiar a outra? Como é que a criança tem a sorte ou o azar de estudar numa escola que tem um lanche quando chega, tem um lanche no meio da manhã, tem almoço, tem um lanche, e outras têm os 36 centavos para alimentação? Então, a gente precisa ter uma estrutura orgânica, que é um pouco numa outra lógica do que o Cristóvão falava da federalização da educação, é criar esse sistema nacional para a gente acabar com muitas distorções. E quem pode mais ajudar quem pode menos. Só uma última pergunta, a senhora estava falando dos recursos. Esse sistema ele pode combater os desvios que ocorrem, que a gente vê muitas denúncias, desvios até na área de alimentação escolar, de transporte escolar. De que forma que ele poderia combater? Olha, o sistema ele cria normas que servem para as três estruturas, ele vai pactuar, ele pode criar a estrutura de acompanhamento e monitoramento, não só para combater os desvios que não podem acontecer, porque isso ainda diminui ainda mais o nosso valor disponível para a educação, e causa um prejuízo muito alto para as pessoas, além do sistema e do país inteiro. Mas ele pode também racionalizar o uso do recurso. Porque muita gente fala assim, a educação precisa de mais dinheiro, é só gestão? Não, ele pode estabelecer inclusive instâncias de gestão para se apoiarem. Às vezes municípios pequenininhos com menos de 5 mil, 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, não querem ter uma rede sozinha, não dão conta de ter a rede sozinha. Eles querem fazer formação continuada dos professores juntos, porque fica mais barato. Eles querem fazer uma formação de gestor juntos. Eles querem criar uma instância de auditoria e de acompanhamento, né? O accountability. Como é que isso pode ser fiscalizado juntos, criando, em alguns países tem a figura dos auditores, né? Sim. Que ajudam os pequenos sistemas e combatem a corrupção, o desvio, o uso inadequado, que às vezes leva inclusive a prejuízo, porque às vezes se eu for comprar material para a minha rede pequenininha, sim, de um município, eu consigo um preço. Se a gente faz isso num grupo de municípios, isso pode ter um alcance muito maior. Sistema cooperativo. Deputada, muito obrigada por atender o nosso convite para tratar da educação. A senhora que sempre foi a especialista que a gente sempre ouviu aqui na TV Câmara, né? Muito obrigada e assim, nós ainda temos esperança de avançar um pouco nesse debate do Sistema Nacional. E o PL que está aqui, o PLP, veio do Senado, mas tem um na Câmara e juntos eles acredito que fica um texto muito bom. Muito obrigada.
Eu conversei sobre a criação do Sistema Nacional de Educação com a autora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.